tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
Nós saudamos a amada Igreja de Cristo com a graça e a paz. Amém? Saudamos aos irmãos que estão aqui conosco, adorando esse Deus maravilhoso, aos irmãos que estão em casa, que estão nos seus lares, acompanhando, aqueles que estão em grupo de risco. Então, nós louvamos ao Senhor pelo grupo de irmãos que tem a capacidade, a possibilidade de adorar ao Senhor nesta noite. Então, nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui, juntamente com os amados, unidos e reunidos no nome de Cristo Jesus. Salmo de número 134. Salmo 134. O título dessa leitura é Convocação ao culto vespertino. Convocando ao culto vespertino. Salmo 134, diz assim a palavra de Deus: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluias, amém, glória a Deus. Podeis assentar, amados. Que tremendo esse salmo ele é. Bendizei ao Senhor, todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Nós vamos orar. Adoramos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, como este salmo mesmo, ele nos convoca, nos convida a adorar, a entrar, ó Deus, na tua presença e adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Por isso, Deus, glorificamos ao Senhor, porque tu és o nosso Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, Deus a quem, ó Deus, devemos prestar a nossa adoração, a nossa veneração, o nosso culto, porque, ó Deus, nós reconhecemos que somente o Senhor é merecedor da nossa adoração e do nosso louvor. Não há outro Deus, ó Deus, que possa ser adorado, glorificado, ó Deus, exaltado, a não ser o Senhor, Criador dos céus e da terra. Reconhecemos, ó Deus, nós reconhecemos nessa noite, nos rendemos, ó Deus, para glorificar o teu nome, porque somente o Senhor é bendito e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós glorificamos o teu nome nesta hora da noite, em o nome de Jesus. Glórias sejam somente a ti, Senhor. Aleluias. Hino de número 269, irmãos. Hino de número 269, 269. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a cor
que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Aleluias. Mateus capítulo de número 19, Evangelho de Mateus, capítulo 19, é o primeiro evangelho das Sagradas Escrituras. Evangelho de Mateus, capítulo 19, faremos a leitura responsivamente, do verso 16 ao verso 22. Mateus, capítulo 19, faremos a leitura de forma responsiva do verso 16 ao verso 22, que diz assim a palavra de Deus: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Irmãos, nós estamos diante de um texto, na qual o versículo de número 21, diz o Senhor Jesus, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Amados, aparentemente, aquele jovem era um jovem muito crente, um cristão aparentemente perfeito aos olhos humanos, onde ele guardava os mandamentos do Senhor, guardava a lei de Deus, mas é Deus que sonda os nossos corações. E Jesus disse: se você quer ser perfeito, só te falta uma coisa: vende os teus bens e dê aos pobres. Somente aquilo é que estava emperrando
daquele jovem entrar nos céus. E a pergunta é: o que na nossa vida nos impede, nos atrapalha, embaraça a nossa visão? É hora de nós refletirmos sobre isso. Esse é um momento de confissão. E nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados. Somos pecadores. Às vezes, parecemos muito que estamos perfeitamente diante de Deus. Mas somente Ele é quem sonda os corações. Somente Ele é que sonda e sabe aonde erramos, aonde precisamos consertar. Nesse mesmo evangelho de Mateus, se não me falha a memória, o capítulo 5, verso 29 e 30, o Senhor Jesus diz aos discípulos: se o teu olho te faz pecar, arranca, pois é melhor perder um dos membros do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca, porque é melhor perder um membro do que todo o corpo ser lançado no inferno. Obviamente que não são palavras que devemos fazer de forma literal, mas se tem alguma dificuldade nas nossas vidas que impede de seguir a santidade, algo que glorifique realmente a Deus, precisamos renunciar em prol ao reino de Deus, em prol à causa de Deus. O reino de Deus é feito de muitas renúncias, mas vale a pena porque o reino de Deus é valioso. Vale a pena renunciar, carregar sua cruz, pagar o preço. Jesus disse que o caminho do céu ele é estreito e são poucos que entram por ela. A última estrofe do hino que cantamos, nós vamos cantar novamente logo após. Vou pedir ao diácono Felipe que faça uma oração de gratidão, de perdão dos nossos pecados. A última estrofe do hino que cantamos. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. De todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Deus maravilhoso, Deus grande, nós somos gratos ao Pai amado por tudo que Tu tens feito e por ser quem o Senhor é nas nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos pelo Teu olhar, pelo Teu cuidado para conosco. Neste momento, ó Pai, eis aqui o Teu povo, Pai amado.
Teu povo, ó Deus, que se derrama diante de Ti, Pai amado. Porque nada somos, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do olhar do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, de uma cura, tanto física quanto espiritual a cada dia, Pai amado. Nós precisamos ser servos melhores para o Senhor, filhos melhores para o Senhor, Deus amado. Continua olhando para nossas vidas, ó Pai amado. Nos dá um coração igual ao Teu, Pai. Nos faz nos humilhar cada vez mais perante o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, nos prepara para a Tua vinda, Pai amado. A cada dia nós precisamos estar, ó Deus, preparados, Deus. Não nos deixa, ó Deus, desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos estar focados no Senhor, Deus. Nós te engrandecemos por ser quem o Senhor é, por estar presente neste lugar, e nós exaltamos o Teu santo nome, porque nós te amamos, Senhor Jesus. Verdade. Nós te engrandecemos por ser quem o Senhor é. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 20, ao verso 24, diz assim a palavra do nosso Deus. João 4, do verso 20 ao versículo 24. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, e a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, adore ao Senhor nesta noite, mesmo em casa, mesmo assistindo, acompanhando essa live, você possa adorar a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Os irmãos que estão presentes, adore ao Senhor juntamente conosco nesse momento, com cânticos espirituais. E se você veio preparado com o seu dízimo e com a sua oferta, pode adorar a Deus, pois este também é um ato de adoração. Que Deus nos abençoe e que possamos adorar ao Senhor, como diz na sua palavra, em espírito, como também em verdade. Aleluia.
tua sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Pode se assentar. Nós continuamos a adorar o nosso Deus e nesse momento é um momento de reflexão, onde iremos absorver a palavra do Senhor, nosso alimento, nosso pão espiritual. Que seu coração esteja arado, gradeado, preparado para receber a boa semente que vem dos céus. Que Deus abençoe o reverendo Jorge Araújo. Graças e paz, irmãos. Graças a Deus, o nosso bom Deus, que depois de um período de quase 2 meses, o Senhor permitiu, por sua graça, que nos reunisses em culto solene. Por mais que tenhamos as nossas reuniões semanais, e nós cremos que Deus faz presente nelas, de oração, de estudo, mas nada se compara a esse momento, ao culto público, onde a igreja, prontamente obedece à santa convocação do Senhor, onde Deus manifesta os atributos dele de graça para o seu povo. Louvamos ao Senhor por esse momento que o Senhor nos concede. Eu quero então convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 67. Acompanhar a leitura que farei desse texto, da palavra do Senhor, onde estará contida a nossa exposição nesta noite. Salmo de número 67. Farei a leitura do texto, peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura que farei. Nos diz assim, então, a inerrante palavra do Senhor, ao mestre de canto, para instrumentos de corda, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Deus amado, bendito seja o Senhor, Deus Santo, em cuja presença nós nos encontramos nesta noite, onde, ó Deus, o Senhor convida o teu povo, ó Deus, para se reunir solenemente. Teu povo esse, ó Deus, que tem passado os dias difíceis, ó Deus, como se estivesse em um cativeiro babilônico, ó Deus, porque não tivemos a oportunidade de quase 2 meses de cultuar o Senhor em culto público. Ó Deus, e quantas vezes nas nossas orações nós clamávamos por esse momento, ó Deus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que não apenas abrisse a igreja no aspecto das portas, mas que possamos, ó Deus, estar reunidos na presença do Senhor. Ó Deus, e queremos então corresponder a esse momento. Ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Estar com os corações quedados aos teus pés, quebrantados, e a voz e os ouvidos aguçados para ouvir a voz do Senhor, o bom pastor, aquele que não abandona o seu povo, aquele que cuida do rebanho do Senhor, aquele que, ó Deus, está sempre nos dando o escape, nos fortalecendo, ó Deus, em meio à adversidade. O Senhor tem nos guiado, o Senhor tem sido o nosso amparo, o nosso escudo, o nosso socorro, bem presente nas horas de tribulação. Ó Deus, se não fosse o Senhor, certamente, ó Deus, já teríamos perecidos, ó Pai. Mas aqui estamos, ó Deus, sustentados pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos salvou e tem nos sustentado com a Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós te bendizemos o Teu nome.
Por isso, ó Deus, nessa hora, ó Deus, em culto público, onde, ó Deus, iremos participar, ó Deus, dos sacramentos do Senhor, há quase 2 meses, ó Deus, sem participar, ó Deus, da bênção que o Senhor deixou para a tua igreja. Ó Deus, então esse é um momento de quebrantamento, ó Deus, um momento de darmos aos teus pés, ó Deus, e adorar o Senhor por aquilo que o Senhor é, pelo aquilo que o Senhor representa para nós, o nosso Deus. Bendito seja o Senhor, exaltado seja o Senhor para todos sempre. Ó Deus, atenta para a nossa oração. Ó Deus, atenta, ó Deus, para as orações que são feitas nesse lugar, para o louvor e glória do teu santo nome. É assim que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, podeis assentar todos. Nos dias de hoje, termos um momento para adorarmos a Deus e expressarmos isso em forma de adoração, um momento em que olhamos para a palavra de Deus, um momento que a igreja está passando um momento tão difícil. E é um momento então de comunhão, um momento então de voltarmos o nosso coração a Deus, cheio de gratidão, cheio de alegria. Por quê? Porque Deus ele tem anunciado os seus feitos no meio do seu povo, apesar de que esses feitos eles possam vir também, junto com eles, tempos difíceis, a saber, a disciplina do Senhor. Mesmo assim, devemos então ser motivados a anunciar os poderosos feitos do Senhor, e isso é possível quando nós nos apresentamos diante do Senhor com um coração grato. Para isso devemos ter um louvor no nosso coração, porque, irmãos, o Senhor Deus, aonde quer que estejamos, aonde quer que o Senhor nos leve, Ele está conosco e nos conduzindo para ver a glória dEle. E então, nós percebemos aqui que nesse salmo, um coração que verdadeiramente foi transformado, um coração que foi impactado com a glória de Deus, há de proclamar os feitos do Senhor. É impossível alguém ter contato com o Evangelho, conhecer o Evangelho da graça, então não ter um coração transformado e então um coração cheio de graças pelos feitos do Senhor na sua vida. Este salmo ele foi escrito e entregue ao mestre de canto. Ele foi composto, o texto nos diz, essa parte que está em itálico, ela está no original, ou seja, no texto em hebraico, ao mestre de canto para instrumentos de corda, salmo, cântico. Então, ele é um hino, feito para instrumentos de corda, sendo um hino. Ele deveria ser entoado no culto congregacional, como aqui estamos realizando nesse momento. Assim como o Salmo 66 também nos mostra esse contexto, nós não temos uma informação bem, digamos assim, para aferirmos quem é de fato o autor deste salmo e quando ele foi escrito. O salmista ele não se revela, ele não diz quem foi o que escreveu, mas também nos dá uma conexão com os 2 últimos salmos que antecedem esse salmo. E é muito provável que os 2 salmos, a saber, o Salmo 65 e o Salmo 66, eles tenham o mesmo assunto, eles têm algo em comum, que é saber a glória de Deus sendo revelada à igreja e no mundo. Esse salmo, portanto, ele nos mostra que devemos sempre, irmãos, exaltar a Deus na igreja, quer seja, ou seja, o seu povo. Igreja não é as 4 paredes e a cobertura, igreja somos nós. Então, a ideia aqui exatamente que nós, sendo igreja do Senhor, devemos sempre exaltar o Senhor como igreja no mundo. E também, é também um salmo que nos aponta para um olhar que transcende as 4 paredes, ou seja, no que se diz respeito ao aspecto de alcançar as pessoas que estão fora, ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nas divisas desse salmo, nós podemos então ser impulsionados a entender que devemos então proclamar o nome de Deus fora das 4 paredes, não somente aqui nesse momento de culto, mas também lá fora. Então, impulsionados a proclamar o nome de Deus, sendo um missionário, levando o Evangelho
para aqueles ainda que não conhecem. Então, devemos proclamar as boas novas do Evangelho, anunciar que o seu reino chegou, que o seu reino foi instalado. E então, interessante entender, irmãos, que nós não estamos limitados, ou seja, o povo de Deus apenas, essa mensagem apenas a Israel antigo, e também sendo a igreja a extensão de Israel, mas agora entende-se que por essa extensão devemos então levar o Evangelho para todas as nações, para todos os povos. Também devemos olhar para este salmo e vermos também como um salmo messiânico, ou seja, um salmo que aponta para os aspectos da obra redentiva do Senhor Jesus, ou seja, contemplando assim o seu reinado na pessoa de Cristo, sendo ele estendido a partir de Israel, da nação, que nesse caso eleito pelo Senhor, para as nações, pois ele toca de leve aqui no reino de Deus, o qual seria, meus irmãos, erigido no mundo durante a sua vinda, e isso aconteceu. Então, por isso esse salmo também ele tem um aspecto messiânico. Irmãos, quando um coração agradecido louva a Deus, ele então demonstra que esse louvor deve vir juntamente com ele atos de louvor de um coração digno que, neste mundo, apesar do pecado, apesar das dificuldades, nós podemos olhar para o Senhor. Nós podemos então ouvir a voz do Senhor, então entender verdades a respeito do ser de Deus, que ficam evidentes no texto. A sua graça, o texto vai dizer no versículo 1 e 2, seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Irmãos, vejam que uma das coisas que devemos ter em mente nesse salmo, quando nós olhamos para ele, é entender que a graça de Deus, ela aparece. A ideia aqui é exatamente como o salmista diz: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e nos faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Veja então que essa graça, ela resplandece. Ou seja, Deus é gracioso para conosco. Então, o coração que experimentou a graça de Deus por meio do Evangelho, então ele tem a certeza que a cada dia ele deve buscar cada vez mais esse Deus. E quando ele busca então esse Deus, ele recebe mais de sua graça. Veja que o adjetivo gracioso no texto, no original, ou seja, a saber, no hebraico, ele dá a ideia o verbo dá a ideia e traz a ideia de favorecer alguém. Então, é que alguém vai ser beneficiado. O salmista então aponta para o fato de que Deus nos favorece de forma generosamente, sem qualquer merecimento nosso. Ou seja, exatamente essa é uma das formas de podermos entender a graça de Deus, algo que Deus nos dá sem ao menos merecermos. Ele prontamente, ele se inclina para nós e ele resolve nos abençoar. E há neste verso aqui um eco, irmão, da bênção sacerdotal que nós vemos lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 ao versículo 26. Quando Arão, ele então menciona a bênção. E ela também vai se repetir no Salmo de número 4, no Salmo 29, no Salmo 31, no Salmo 80 e também no Salmo 119, versículo 135. Esta bênção sempre esteve na memória dos judeus. Dessa bênção de Deus depende a paz, depende a segurança, a felicidade que o próprio Deus dá ao seu povo. Veja, meus irmãos, que é o resplendor da glória do rosto de Deus sobre os seus filhos que ilumina as suas vidas. E a graça de Deus que livra os homens da misericórdia do pecado, porque Ele vai transformar agora esses homens caídos em seus filhos. E agora então, por ser filhos, eles são súditos desse rei. Então eles devem estar prontamente a serviço desse rei. Então, irmãos, toda a nossa felicidade, toda a nossa alegria, ela é oriunda, ou seja, ela vem unicamente da graça de Deus. E ela só pode ser completa e plena enquanto vivermos sobre a aprovação de Deus. Pois, irmãos, esta é a ideia de
as palavras que estão no Salmo, resplandecer sobre nós o rosto. Ou seja, não ter o rosto de Deus resplandecendo sobre nós é perder o brilho da sua glória. E isso significa um julgamento de Deus. Eu quero aqui então já fazer uma aplicação. Hoje eu vou expondo e aplicando à medida que for expondo. Então, nesse verso, no primeiro, nós temos aplicações que são excelentes para nós. Então, a primeira é que a principal oração, ela deve ser sempre trazida, ou seja, ser feita no aspecto de uma súplica sobre a graça de Deus. Nenhuma outra necessidade é mais urgente e mais real do que a graça do Senhor. Enquanto Deus não resplandece com sua glória sobre o homem, este estará nas mais profundas trevas. Só a luz da glória de Deus pode vencer as trevas que aqui representa a morte. A nossa oração não deve ser uma oração egoísta. Na oração dominical, o Senhor vai dizer Pai Nosso, ou seja, o Senhor Jesus nos ensinou a olhar para a coletividade da igreja. Devemos clamar em favor de todos os nossos irmãos, tal como o salmista faz aqui. A única coisa que realmente deve importar para nós é a aprovação de Deus. Se formos aprovados por Deus, nem toda a rejeição do mundo contra nós será capaz de roubar de nós a felicidade que o Evangelho nos dá. Além do mais, irmãos, a nossa felicidade, por mais que tenhamos o Evangelho e tenhamos a palavra de Deus, a felicidade, por mais que aqui está em questão, e aí eu entendo que o objetivo principal de Deus derramar sobre nós, ou seja, o seu povo, a luz graciosa do seu rosto, para que então possamos conhecer, e então conhecendo o Senhor, devemos anunciar essa obra magnífica que é a obra da salvação por meio da palavra, do conhecimento do próprio Deus. E então ele vai nos mostrar, outra palavra que ele vai dizer que ele traz para nós o caminho no versículo 2, para que se conheça a terra o teu caminho, ou seja, para que as nações conheçam o caminho. Então, a palavra caminho aqui, devemos entender o aspecto da aliança que ele mesmo fez, estabelecendo com o seu povo. E aí, então, ele vai ordenar que o povo de Deus, o povo que está inserido nessa aliança, o próprio Deus vai se manifestar a eles com graça. E aí, então, é interessante observar que sempre quando essa palavra aliança aparece, ela também aponta para o caráter de Deus. Ou seja, Deus fez uma promessa e ele vai cumprir essa promessa. E é mais tarde, de uma forma muito mais clara, no Evangelho, quando o Espírito de adoção foi derramado com grande graça à igreja. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, nós tivemos isso. E é interessante entender já no versículo 2, como filhos de Deus, o que mais devemos querer nesta vida, irmãos, é que em todos os lugares Deus seja visto e Deus seja reconhecido, o Deus de graça, um Deus que nos salvou, um Deus que comunica misericórdia, que acolheu o pecador, porque então ele estabeleceu um pacto, e esse pacto é eterno, e nesse pacto está incluso a sua salvação. Ou seja, Deus lhe salvou. Então, o nosso objetivo não é somente desfrutarmos da medida da glória de Deus que nos é permitida nesta vida, mas também, como diz o texto, resplandecê-la no mundo perdido, no mundo caído, para que o próprio Deus seja glorificado com a proclamação do Evangelho. Outra verdade sobre este salmo, aqui no versículo 2, que acabamos de ver, apontando já para o versículo 3 ao versículo 5, é que o que também prevalece aqui é a justiça do próprio Deus, quando ele vai dizer assim: louvem-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Então nós temos aqui a justiça de Deus prevalecendo do versículo 3 ao versículo 5. Ou seja, nós temos aqui Deus como sendo o Deus, o rei das nações, por mais que as nações ímpias não reconhecessem Deus como seu Deus, mas Deus assim o é, porque Deus criou todas as coisas. Então, esse Deus, ele é digno de receber
a adoração de todos os povos. O convite que Deus fez hoje para nós, ele também é estendido para os ímpios, meus irmãos. Mas por que os ímpios não respondem a esse convite? Porque eles ainda não conhecem a Deus. Então, esse convite do Evangelho se manifestar às nações é feito pelo próprio Deus. Por isso o salmista ele declara: louvem-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Literalmente, até parece que não faz sentido pedir que os povos de outras nações louvem a Deus, porque eles são povos que têm na sua religião muitos deuses. Mas perceba que há uma ênfase aqui, e o salmista faz isso 2 vezes no versículo. Ele repete isso nos versículos. Então, não resta dúvida aqui que somente um Deus é digno de receber o louvor dos povos. Ele vai receber. Mas se os povos então não adoram a Deus, como então Deus vai receber essa adoração se eles não proferem adoração, se eles não proferem cântico? Deus será glorificado por meio do anúncio do juízo. Desde o início as nações têm se rebelado contra Deus e têm andado em seus próprios caminhos. No primeiro olhar, parece-nos então que o homem, ao se rebelar contra Deus, ele vai escapar do domínio e tomar o controle das coisas, mas não é bem assim. Mas nada pode estar mais longe da verdade do que isso, meus irmãos. Nada foge do controle de Deus, e nem mesmo quando os homens se rebelam contra Deus, ele deixa de cumprir os seus propósitos eternos, porque isso está dentro dos decretos do Senhor. Todas as nações, todos os homens haverão de compadecer diante de Deus e lhe renderão louvor, conhecerão a sua grandeza e glória e renderão a Cristo e verão o seu domínio sobre todos os reinos. Com o clamor da 7ª trombeta e o som de grandes vozes nos céus, quando os céus se abrirem e ouvirem então a voz, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso está no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Neste dia todas as nações estarão diante do Senhor e serão subjugadas, serão encurvadas diante do trono do Cordeiro. Por mais que agora as nações não escutem, não louvem ao Senhor, mas eles não escaparão do encontro com o Senhor. Então, para aqueles que em vida se voltarem para o Senhor, para aqueles que então entenderem essa palavra e devoltarem ao Senhor o louvor e a glória, será um dia glorioso, um dia, o dia mais esperado de todos os cristãos. No entanto, para os ímpios será um dia terrível. Neste grande dia também todos verão a justiça de Cristo, que vai prevalecer sobre toda a equidade, porque Ele julgará retamente cada ato, cada palavra e cada pensamento dos homens. O Senhor chamará os povos, as nações. Então a alegria do salmista aqui no verso 4, a qual tomará todos os corações, é que é o resultado da graça de Deus que resplandece sobre os corações daqueles que foram salvos, daqueles que entenderam o evangelho da graça. Então, quando aparece aqui a palavra as gentes aqui, não se refere a todos os seres humanos, mas sim a todos quantos foram alcançados, a todos quantos foram salvos e incluídos como povo de Deus, pois como nós, muito bem nos lembra o grande reformador João Calvino no século XVI, quando ele nos diz, Deus, se referindo aqui nesses versos, não é aquele governo de Deus que em sua natureza é geral, mas aquela jurisdição especial e espiritual que ele exerce sobre a igreja, na qual não se pode dizer propriamente que ele governa de outra maneira, senão quando ele tem a igreja congregada sob sobre o seu domínio por meio da doutrina e da sua lei. É interessante observar a palavra que é inserida nesse contexto, a palavra justiça, que é a ideia de enaltecer aqui o governo do Senhor Deus, que
não perde em momento algum, por mais que as pessoas que não compreendam a Deus, que não conheçam a justiça de Deus, acham que o mundo está sendo gerido pelos grandes governantes, pelas grandes potências do mundo. Acham que quem governa as guerras, a economia, acham que é então as grandes potências, mas se esquecem de que é um Deus criador, um Deus que tudo vê. E a justiça de Deus contra o pecado é algo terrível, porque a palavra estabelecida aqui é o governo de Deus. Então, quando o homem não reconhece esse governo de Deus, então ele está contra Deus. Para o ímpio, ela se revela terrivelmente e de forma devastadora no dia do juízo final. Irmãos, mas para o eleito de Deus, a sua justiça se revela de forma justificadora, ou seja, Cristo assumiu a condenação dos eleitos de Deus, ele tomou-lhe a culpa que pesava-lhe sobre eles. Então, com isso, ele está nos perdoando, ele revestiu-se com a sua justiça, porque o homem natural, ele não tem justiça própria. Para o ímpio, a justiça de Deus é motivo de pavor, para os salvos, ela é motivo de louvor e gratidão. Veja, se formos olharmos atentamente para o texto, nós veremos claramente que essa palavra ela tem sido pregada há anos. E aqui está o evangelho da graça sendo anunciado para as nações. Os homens devem ouvir a grandeza de Deus, devem ouvir que Deus tem o controle de todas as coisas. A igreja deve entender que de forma especial o Senhor tem derramado das suas bênçãos sobre ela. Mesmo a igreja não percebendo às vezes, mesmo não percebendo essa bênção que Deus derrama. Como isso acontece quando nós desprezamos as bênçãos que Deus derrama sobre nós? É possível que, por falta de conhecimento da palavra de Deus, possamos então não perceber quando Deus se aproxima de nós, quando Deus então derrama das suas bênçãos e nós não respondemos com gratidão. Diante disso, nós temos duas questões a serem aplicadas ao nosso coração, do verso 3 ao verso 5. Para você, a justiça de Deus é motivo de louvor e alegria, porque você foi justificado por Cristo, ou, quando você pensa na justiça de Deus, lhe causa pavor, porque ainda você não é salvo. Nós estamos diante dessas duas verdades. Ou nós estamos inseridos em uma, ou nós estamos inseridos na outra. A justiça de Deus sempre prevalecerá, até mesmo quando nos parece que ainda a impiedade dos homens estão prevalecendo. Por um breve momento, pensamos, olhamos para o mundo e dizemos, mas é impossível ver que o ímpio tem crescido, tem aumentado. E onde está Deus? Irmãos, o mal nunca vencerá o bem. A injustiça nunca vai prevalecer sobre a justiça de Deus. As pessoas pensam que é uma guerra, que Deus está lutando contra o diabo. Em alguns meios aí, de algumas igrejas, acham que Deus está travando uma luta eterna com o diabo. Não. Deus já venceu na cruz. Não há essa ideia, irmãos. Sim, ele é o tentador, mas ele já foi julgado, já foi sentenciado. Nós devemos saber que agora o que nos coloca em situações difíceis é o nosso próprio pecado, é o nosso coração. E por fim, olhando para o versículo 6 e 7, nós vemos também outra verdade nesse salmo, que essa bênção também ela tem a tendência de engrandecer. Veja que ele vai dizer, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos e todos os confins da terra o temerão. Veja que o desfecho desse salmo aqui nos versos 6 e 7 nos remete à preciosa verdade, irmãos, de que de quem é Deus e que Ele nos sustenta. Ou seja, é Ele que nos faz plenamente satisfeitos. Aonde nós estamos buscando satisfação? Nesses dias em que estamos em reclusão social, aonde estamos buscando a nossa satisfação? Talvez o cardápio ele seja, as ofertas sejam inúmeras, mas aonde
estamos buscando satisfação para a nossa alma. O salmista vai dizer que a terra deu seu fruto, porque é Deus, porque Ele é o nosso Deus. E Ele vai nos abençoar. Não há bênção fora da benevolência de Deus. Irmãos, engana-se aquele que quer buscar ou esperar uma bênção fora de Deus. Como é isso, pastor? Como isso funciona na prática? Quando eu confio nos meus próprios esforços, quando eu começo então só apenas confiar nas partes externas, quando eu não busco a Deus de toda a força, de todo o meu coração. E é interessante ver nesse salmo que o Senhor Deus, Ele nos abençoa. Ele vai dizer que então, que por isso o salmista ele vai clamar para que Deus abençoe o seu povo. Então ele vem a terminar o que ele começou. Então quando Deus chega em nós, ele deve encontrar então um adorador, como nós lemos hoje aqui, como nós cantamos hoje aqui. E então isso não deve ser apenas um momento emocional, um momento em que nós achamos muito bom, mas isso deve ser colocado em prática diariamente na nossa vida. E então, por isso o salmista ele clama a Deus para que Ele abençoe o seu povo. O seu povo que por vezes chega de forma tímida na presença dEle, mas Ele vai dizer, venham, adorem o Senhor, venham adorar o Senhor, como disse o João Calvino, todo benefício que Deus concederá a seu antigo povo foi assim, por assim dizer, uma luz mantida diante dos olhos do mundo, com o intuito de atrair a atenção das nações para Ele. Veja, irmãos, Deus não compartilha a adoração que é devida a Ele com ninguém. Mas a questão aqui é, qual é a relação entre a colheita que o salmista fala, e a colheita abençoada por Deus, e a conversão das nações ao mundo. Que sentido faz isso no texto para a igreja e para nós? Veja que nós já demonstramos que esse salmo ele está extremamente relacionado com o Pentateuco, com Deuteronômio, Números capítulo 6, melhor dizendo. E assim, esse verso inicial ele aponta para a bênção sacerdotal, como eu falei aqui. Então, esses versos finais, ele aponta para Levítico, capítulo 26, do verso 3 ao 4, no qual encontramos a seguinte promessa de que Deus faz a Israel, ao qual dependia a sua obediência, e essa obediência era restrita a Deus. E lá está assim, se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos, e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. E a terra dará os seus frutos, e a árvore do campo o seu fruto. As bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo servem para testemunho dentro das nações, mostrando que Ele somente deve ser temido. Essa é a ideia exatamente do versículo 7 do nosso texto. Irmãos, porque todos os confins da terra, veja só, temeram a um Deus que não fosse capaz de abençoar o seu povo. Qual era a razão disso aqui? Mas ele, além de engrandecer o nome de Deus, o salmista, diante das nações, as bênçãos de Deus derramadas sobre o seu povo, também engrandece o seu povo. Podemos nos encontrar, hora maior do que a de sermos chamados de povo de Deus, numa honra maior do que essa, de sermos chamados povo de Deus, família do Senhor, ou benditos, ou povo abençoado do Senhor. A bem da verdade, outras pessoas usam esses termos sem nenhuma propriedade. E quando me refiro à propriedade, me refiro aos termos de entender quem é Deus e o que Ele fez por nós. Na cruz, dando o seu Filho, quando Ele assumiu o nosso lugar. Então, a nossa fé está voltada para um Deus vivo, um Deus que tem derramado graça e misericórdia sobre nós. E as aplicações finais nesse texto, irmãos, para nós, como igreja, elas são claras. Quando obedecemos ao Senhor, quando nós oramos, quando nós confiamos no Senhor, de acordo com a sua palavra, Ele supre as nossas necessidades. E aí então devemos servir ao Senhor como testemunho às nações, como testemunho a essa cidade, que servimos a um Deus vivo, que derrama graça sobre nós.
As bênçãos de Deus no mundo são reflexos da bênção de Deus na sua igreja. A bem da verdade, nós sabemos que o mundo ele recebe a graça comum. A chuva, o sol, o frio, enfim, a plantação, a colheita. Mas as bênçãos espirituais só é dada ao seu povo. O compromisso de Deus é com a igreja, é com o seu povo que está reunido aqui, com aqueles então que vêm até o Senhor, prontamente se prostrar diante dele e reconhecer o Senhor e dizer: Senhor, eu te adoro, ó Deus, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Salvador, porque o Senhor nas horas de dificuldade, o Senhor chega na minha vida, o Senhor restaura as minhas forças, o Senhor, com a fé que eu tenho no Senhor, eu deposito, o Senhor me dá fôlego de vida, ânimo para viver. Irmãos, mas que nunca nos queixemos levar, melhor dizendo, deixemos levar por qualquer sentimento pecaminoso ou de orgulho ou de arrogância pelo fato de sermos um povo escolhido do Senhor. Não demonstre isso. Se isso é motivo de alegria, se é motivo de bênção, nunca deixe isso se transformar em uma arrogância ou em soberba, pois, irmãos, foi tudo obra da graça de Deus. Você não contribuiu em nada. Unicamente o próprio Deus é quem chamou, é quem Ele escolheu e tem aplicado as bênçãos dele para a sua vida. Não caiamos no mesmo pecado em que caiu Israel, ensoberbecendo-se e se esquecendo de que o Deus que escolheu, o Deus que trouxe bênção para o seu povo, fecharam então os olhos para adorar Deus e, por vezes, adoraram outros deuses e quebraram a sua lei. Mas eu quero concluir esse salmo dizendo que somos salvos pela graça do Senhor, o nosso Deus. Perdoado unicamente pela justiça de Deus. E então, esse Deus que é misericordioso, Ele tem preservado a sua igreja com as bênçãos dadas por Ele mesmo. Um coração que foi transformado, um coração que foi regenerado, ele deve ser grato, irmãos, ao Senhor, porque por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele está preservando a sua vida e ainda lhe abençoando. Um coração que recebeu tão grande graça, justiça e bênção, não se conterá em si mesmo, antes proclamará em som bem alto, em todos os lugares, a grandiosa salvação de Deus que Ele lhe concedeu. Não permita que o comodismo tome conta do seu coração, que você fique acomodado. Antes, irmãos, anuncie a glória de Deus. Anuncie para os perdidos a salvação em Cristo Jesus, aquilo que lhe foi oferecido de forma graciosa. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique em nós a sua palavra. Nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos passar para o segundo ato do culto, a saber, a ministração da ceia do Senhor. Nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Ó Deus, tua palavra é essa que nos renova nas nossas mentes. O compromisso que o Senhor fez consigo mesmo, de nos salvar, de nos abençoar de forma graciosamente, sem nem merecermos. Ó Deus, e a maior bênção que temos, de fato, é a salvação. O Senhor tem acrescentado outras, porque, ó Deus, isso está incluída no pacto. No entanto, devemos, ó Deus, entender que tudo que vem até nós é unicamente, ó Deus, do Senhor. É bênção do Senhor. Por isso, ó Deus, devemos nos alegrar. E isso, ó Deus, de forma bem prática, proclamando as boas novas do Evangelho, anunciando aos perdidos que Deus salva, que Deus tem um controle de todas as coisas e que Ele nos abençoa. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém.